Olá, cooperados e cooperadas! Bem-vindos ao podcast Fala Cooperativa, o local onde a cooperativa e a união se unem em prol da nossa comunidade e do cooperativismo. Eu sou a Paula, sou a host do podcast e esse podcast nasce para aproximar ainda mais o Sicoob Agrocred da nossa comunidade. Aqui nós vamos falar em temas sobre educação financeira, cooperativismo e várias dicas para vocês. E a cada episódio teremos convidados que vão trazer informações riquíssimas para vocês cooperados. Vamos transmitir no nosso canal do YouTube e também aqui com recortes nas nossas redes sociais. E nesse episódio de hoje nós vamos falar nada mais bonito e poético do que iniciar o nosso podcast falando sobre o cooperativismo e o poder da cooperação. E é claro, entraremos ainda sobre educação financeira e a importância do social e do trabalho voluntário. Então, bem-vindos ao nosso podcast, onde a sua voz tem vez e a cooperação vira conversa. Roda a vinheta! Iniciando aqui o nosso podcast, primeiro episódio para falar sobre cooperativismo. Estão aqui comigo o Jorge, que é a pessoa de apoio estratégico e focado no cooperativismo aqui no Sicoob Agrocred. A Estefânia, que é nossa palestrante de educação financeira, a embaixadora financeira. E a Lígia, representando os nossos voluntários dos trabalhos sociais. Obrigado por terem vindo aqui conosco participar dessa conversa, gente. E para iniciar, a gente vai falar ainda. E eu queria que você, Jorge, como uma pessoa que tem trazido ainda mais forte cooperativismo aqui no Sicoob Agrocred, que você contasse para o pessoal que está vendo a gente de casa, que não conhece ou que não está assim tão ligado. Como que é o cooperativismo na prática? Paula, eu acho que primeiramente, né, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E assim, se eu fosse para explicar para você de uma maneira muito prática o que é o cooperativismo, eu imagino, acho que vocês devem concordar comigo, que a gente pensa assim, que o sozinho a gente consegue, mas quando a gente tem mais pessoas, o coletivo ele cria força. Sim. E o cooperativismo eu enxergo isso, quando mais pessoas, né, se unem em prol de um único objetivo. E é onde nasce o cooperativismo, onde nasce a cooperação, e a gente consegue entender, né, como que o cooperativismo tem força através do coletivo. Não, isso é muito legal. A gente vê que o cooperativismo ele é muito grande, ele é muito amplo e é uma coisa que não é só do Brasil, né? Ele tem aí espalhado no mundo inteiro. E quais são os valores, os princípios, o que que você enxerga no cooperativismo que é interessante a gente trazer aqui para nossa conversa? Olha, eu acho que o cooperativismo, ele é dividido em 7 princípios, mas de uma forma mais rápida, né, para o público também entender, o cooperativismo, ele, diferente de outras instituições, de empresas mercadológicas, enfim, ele tem o cuidado, né, e a atenção com todos que estão ao redor dele, seja com cooperados, seja com colaboradores e até com a comunidade onde eles estão inseridos. Então, as cooperativas, elas têm um papel mais humano de levar educação, formação, transparência, né. Uhum. Então eu falo muito que aqui no Sicoob Agrocred é uma cooperativa que a gente tem muito isso enraizado, Sim. de levar o maior cuidado, né, e conhecimento, informação, educação e transparência para onde nós estamos inseridos. Acho que é um ponto importante também que a gente pode comentar é a grande diferença entre os bancos, porque eles sempre visam o lucro, né? O Uhum. objetivo principal sempre vai ser esse. E no nosso caso, apesar da gente poder chamar de lucro, né, só que a gente inverte e chama de sobra. De softwares. E isso sempre é devolvido para os associados, né? Quando a gente faz a distribuição das sobras, então de uma certa maneira, isso retorna também para a comunidade, que também não necessariamente é associada, mas a partir do momento que a gente injeta dinheiro nos associados, esses associados vão comprar produtos e vão acabar devolvendo esse dinheiro para a comunidade. Com certeza. Então é uma forma também da gente fazer essa distribuição e colaborar com a comunidade local, onde cada PA nosso está inserido. Eu acho que assim, quando Uhum. a gente, nesse tópico que a Estê trouxe, o que grande nos diferencia de bancos é justamente isso. Se eu pudesse resumir em uma única palavra a diferença entre uma cooperativa de crédito para um banco, é a humanidade, humano. Sim.
é uma coisa que nos diferencia demais, tanto em projetos quanto o contato nosso, quem está lá no PA, né, que é o posto de atendimento, mas quem está lá no PA atendendo o cooperado, a forma como ele recebe esse cooperado ali, ele não é só mais um, ele realmente ele faz Ele parte. é visto como um dono. Ele é vi Eu acho que visto como um começa dono, desse ele é primeiro importante. contato, é mais humanizado, não é algo Uhum, com vistou certeza. você não olha e enxerga um cifrão na sua frente. Não, Eu acho que você vê uma pessoa que faz parte daquilo que você também faz parte. O exatamente. cuidado é diferente, né? O cuidado com cada um é diferente. A gente acabou entrando aqui na questão do cooperativismo de crédito, e a gente sabe que existem outros ramos de cooperativismo. O cooperativismo ele não se limita ao cooperativismo de crédito. Claro que aqui no nosso contexto, o Cicobi Agrocred, sendo uma cooperativa de crédito, é onde a gente vai, ter até mais propriedade para falar sobre ela, mas ainda assim, é algo que quando eu entrei para trabalhar aqui, eu não conhecia e é algo que me chama muita atenção, e eu deixo essa dica para você que está nos assistindo, procure comprar de cooperativas, porque ela fortalece a comunidade, igual a Estefânia falou, ela fortalece ali a sua cidade, a comunidade. Temos cooperativas de transporte, cooperativa de leite, cooperativa de café, cooperativa, assim, de saúde, cooperativa de ensino, tem tantas modalidades de cooperativa e elas fortalecem a comunidade. Eu acho que isso é muito importante. E nesse contexto, igual eu falei da cooperativa de crédito, a gente enquanto cooperativa de crédito, a gente acaba lidando com dinheiro e tudo mais, e das preocupações nossas, né, vamos chamar assim, uma do nosso cuidado com a comunidade, é a questão da educação financeira. Ela é a hora que a gente olha para o cenário brasileiro, os números no contexto geral, você que tem feito as palestras, que tem levado, acompanha mais de perto, a gente observa que o cenário no geral, mas no Brasil a educação financeira é algo que faz muita falta. A gente olha para os nossos pais, para o nosso histórico, o quanto isso fez falta para eles. E como que você enxerga que a educação financeira está ligada com o nosso propósito? Então, nesses últimos anos, o Banco Central mesmo tem observado, as pesquisas do Serasa também têm indicado que a inadimplência ela está numa crescente. Ela não estabiliza, ela não diminui, ela Uhum. apenas cresce. E isso é algo que tem preocupado muito, inclusive o próprio governo nosso. Então, através do Banco Central, eles começaram a fazer diversos programas, diversos sistemas para tentar ensinar mesmo o público de maneira geral, seja adultos, sejam crianças, e tentar difundir um pouco mais e falar um pouco mais sobre educação financeira. E isso, o Jorge comentou no início sobre os pilares, né, do cooperativismo. Um dos pilares exatamente fala sobre isso: educação, formação e informação. Sim. Então, um dos nossos objetivos, enquanto cooperativa, é trazer a educação, educar, seja nossos associados, seja a comunidade em geral, sobre, a vida delas, sobre a vida financeira delas, é ajudar de todas as formas que a gente consiga. E uma delas é justamente através das palestras de educação financeira que a gente tem feito. A gente faz, parcerias com empresas, essa palestra que a gente leva, ela é totalmente gratuita, então ela não tem custo para quem nos convida para ir, a gente está sempre disposto, Sim. a gente está com um time cada vez maior aí de palestrantes. Eu sou das antigas, mas então o time está só aumentando. E, inclusive, o Jorge também tem feito palestras, né? A gente, Tô lá a gente também, acompanha, comecei. tanto sobre somente cooperativismo, quanto também sobre gestão de finanças pessoais e educação financeira. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, e quanto mais cedo isso for falado para as pessoas, melhor elas vão conseguir se organizar financeiramente para poder viver uma vida financeira um pouco mais tranquila e Uhum. passar a ensinar isso para os filhos também e seguir adiante. Com certeza. Eu até queria compartilhar uma coisa que eu vivi essa semana. Nós fizemos uma palestra de educação financeira em uma cidade que não é aqui de Huaxipé, e foi para crianças que participaram de um dos nossos projetos. E quando a gente perguntou se alguém sabia o que era educação financeira, a maioria não levantaram a mão. Quando eu perguntei assim, na sua casa, você já ouviu seu pai, sua mãe ou seu responsável falando que está apertado e não tem dinheiro? Todas as crianças levantaram a mão, Paula. É porque quando a gente fala educação financeira,
é algo difícil, dá um bug na mente, você fala: "Gente, o que é? Não sei", é algo que um economista domina, eu não sei o que é. Não é para mim. E na prática é uma coisa muito simples, que qualquer pessoa, mesmo se não tenha formação superior, ela consegue fazer. Sim. E não adianta, a gente precisa saber, a gente precisa aprender a se organizar com o dinheiro para poder, porque a gente vai ter que lidar com dinheiro a vida toda. E querendo ou não, o dinheiro faz parte da vida da gente. Até para a construção dos sonhos, né? Exato. Acho que todos os sonhos que for, até a saúde, a gente precisa ter um remédio, um médico, né? Alguma coisa que envolva o dinheiro para a gente conseguir ter uma vida boa, assim, de saúde. A Então, qualidade de vida ali, né? Uhum. A Lígia sabe, né? A gente que é mãe, né? A gente tem essa preocupação, é sempre aquele cuidado ali de ter uma reserva de emergência. A gente nunca sabe quando algo pode acontecer. E eu não sei se você faz isso, mas de começar, a gente tem uma visão diferente, né? Começar a trazer para os nossos filhos como cuidar do dinheiro, né? Eu estava vendo a Esther falar, eu estava até refletindo aqui que o mundo perfeito seria que se, a gente tivesse a cultura de educação financeira enraizada, né, nas nossas crianças e tudo. E eu refletindo, eu pensei numa frase que eu sempre ouvia, que era assim: "A gente tem a capacidade de mudar o mundo, né, mas o primeiro mundo que a gente tem que mudar é o mundo ao nosso redor". Então, assim, no que você falou, a primeira pessoa que eu tenho que ensinar e que eu tenho que pensar e o que eu tenho que enraizar essa cultura é no meu filho. E nós, como cooperativa, né, na nossa comunidade, aquelas pessoas que estão mais ao nosso redor, Uhum. para a gente começar a ver essas mudanças, né. E eu acho que a gente está fazendo muito bem feito esse trabalho, porque a gente está aí disponível. Com certeza. Não, tem levado isso, igual o Jorge falou, tem levado para as crianças e, nossa, eu não consigo ir assistir a palestra, ou a gente sabe que tem várias formas de aprendizado. A gente tem outras ações sem ser a palestra em si, né. "Nossa, eu quero ficar lá na minha casa quietinha", a gente tem também, né, Estefânia? Sim, a gente já fez, se eu não me engano, já foram 2 edições, né, das palestras virtuais. A gente disponibilizou via YouTube e é gratuito também para quem quiser assistir. Então não necessariamente precisa ser um associado para poder ter acesso a isso, até porque nosso interesse é que cada vez mais pessoas saibam sobre o assunto e falem sobre o assunto. Então, tem outras formas de participar e de se envolver também com a comunidade. Teve os 2 dias Cs também que a gente participou, que foi muito legal. Eu participei de um só, no segundo eu não consegui ir, mas foi muito bacana também, e é uma forma de trazer a comunidade para perto, trazer as crianças para perto, falar um pouco também sobre educação financeira, sobre o dinheiro, mas também, por outro lado, ir para o lado de entretenimento, de dança, de brincadeira. Tem todo o lado do social também, né. Sim. Com certeza. E aí eu vou deixar uma dica, você que está nos assistindo, a Estefânia falou da palestra de educação financeira, eu vou deixar no final do vídeo e no card aqui, o link da palestra de educação financeira. Acabou de assistir o podcast, quer saber como é que é? Clica no card, vai lá, assiste a palestra de educação financeira, procura, tem uma playlist aqui no nosso canal do YouTube dos tópicos de educação financeira, de educação cooperativista, a gente fala disso lá também, são 4 vídeos que explica o cooperativismo financeiro, como ele impacta. Fica essa dica para você lá. E algo que a gente tem, né, Jorge? A gente tem uma plataforma online que é o Se Liga Finanças On, que o link vai ficar aqui embaixo na descrição. E para você que está nos assistindo via redes sociais, o link vai estar aqui também, que é a plataforma de Se Liga Finanças, que ela é uma trilha totalmente online, de forma gamificada, muito legal de você acessar e conhecer, ter mais acesso de como cuidar da sua vida financeira. Isso é importante. E de forma gratuita. Certificado. Igual e tem aquela pergunta: "Ai, mas eu não sou cooperada do Cicobi Agrocred, eu posso participar?" Pode, com certeza, porque o nosso interesse, o nosso propósito é pela comunidade. Ele não está aqui focado só no cooperado, não, é para a comunidade. Você quer a palestra, você quer participar, você quer conhecer, o canal do YouTube está aqui aberto, fique à vontade para nos acompanhar. Ô Paulo, posso só fazer mais um convite? Sempre. Que é o seguinte, inclusive, que é o que a gente fala muito nas palestras, né? No nosso Instagram, né, na aba lá no Linktree, quando você entra, existe uma planilha que nós criamos, onde a pessoa consegue baixar gratuitamente
e fazer ali o seu planejamento financeiro. E ela tem a vertente, né, Estê, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, eu tô pensando, eu tô com dificuldade financeira, eu não sei como me organizar. Uma das primeiras coisas é fazer o planejamento. Fazer o planejamento, o famoso orçamento, né? Mas é o primeiro passo aí para poder entender para onde está indo o dinheiro, para qual ramo, onde que é o ramo que eu tenho que dar uma enxugada, onde eu posso aplicar um pouco mais de recurso. Uhum. É o primeiro passo aí, seria Porque começar às vezes quando a gente fala lá na educação financeira, no controle, igual você falou, pensa no economista, você pensa naquela coisa gigantesca, eu tenho que fazer uma planilha do Excel cheia de fórmulas e tudo mais. Eu lembro. Exatamente. Eu, quando sou uma pessoa de humanas, conta não é meu forte. Mas eu tenho lá. E eu lembro de uma das palestras que eu acompanhei, que eu vi, falou assim: nem que for num papel de pão, num rascunho. O importante, não importa como você vai anotar, mas faça esse orçamento, faça esse acompanhamento. Sei lá, coloca o que tá entrando e o que tá saindo. Começa por ali. O importante é começar, né, Esther? Exatamente. O interessante é que a pessoa, no que ela coloca no papel, ela consegue entender e visualizar o comportamento dela, né? Exatamente. É o comportamento financeiro. E ela mesma já consegue entender os ajustes que ela tem que fazer ali no próprio orçamento. Porque a gente vai gastando no dia a dia, chega o salário, né? No meu caso, por exemplo, chega o salário, você vai gastando, passa cartão ali, faz um Pix aqui, um cheque ali e tudo. Você não sabe, ó, quanto do meu orçamento eu tô gastando com alimentação, quanto eu tô gastando com lazer, por exemplo. Às vezes eu tô gastando 60% do meu orçamento com lazer, mas óbvio que a gente precisa, né? A gente precisa de entretenimento, precisa distrair e tudo. Mas 60% do meu salário tá indo pro lazer. Espera tem alguma coisa, né? Eu preciso fazer um ajuste aqui. Então só a partir dessas anotações que a gente vai conseguir identificar um padrão e ver onde precisa ser ajustado. Eu acho que uma das coisas que tem preocupado muito, que a gente vê nas palestras, é o tanto que os jogos de azar Sim. estão crescendo, né? Isso é algo Em uma das palestras que a gente esteve, o, o participante chegou a comentar que ele perdeu uma casa que estava quitada, não era nem financiamento, para pagar conta de jogos, de bets. Então, É uma é preocupação. uma preocupação muito grande que a Tem gente, impactado né? muito Muito. negativamente a nossa comunidade, a nossa Você vê isso sociedade. desde crianças, entendeu? E agora nas palestras a gente está dando uma ênfase maior, porque isso, né, nos anos anteriores não acontecia. Sim. Mas agora tá numa crescente, tá na moda, o pessoal só vê o lado legal do negócio, mas não vê o tanto que tá perdendo, né? Com certeza. Então a gente tem tentado alertar para isso também, porque é algo bem perigoso. E aí eu quero fazer, desculpa te cortar, Imagina. mas eu quero fazer então um convite para você, que você de empresa, escola, né, que quer levar essa palestra, quer levar a educação financeira para quem está ao seu redor, tem essa preocupação, entre em contato com a gente, porque hoje nós temos palestra, Paula, para todos os nichos. Nós temos palestra, como a Estê falou, para criança, para adulto, para idoso, para produtora rural, para empresário, para tudo. Então, precisou de palestra, entre em contato com a gente, nós estamos à disposição, né, Lígia? Sim. Para levar essa palestra para você totalmente gratuita. Iremos com a maior alegria. E aí, então, a gente está falando aqui, né, dessa preocupação com a comunidade, todo esse processo de palestras que a gente faz. E aqui dentro do Cicobi Agrocred existe o voluntariado, que é o que faz isso acontecer, que é o que faz a palestra acontecer. Isso é feito, a Lígia fala muito isso, né, Lígia, de coração, é feito pensando realmente nesse retorno para a comunidade. E você, Lígia, que tem trabalhado tanto conosco como voluntária nas ações, esses dias quem acompanhou, a gente fez a publicação aí dos conteúdos, fomos plantar árvores, a Lígia estava lá junto conosco, nas ações do Dia C, muito ativa, apoia nas palestras. Para você, quando a gente está falando aqui na Agrocred de retorno para a comunidade, o que você acha que significa na prática? Nossa, para mim é muito gratificante estar como voluntária e eu vejo assim que é uma forma de me doar. Então, o que eu tenho hoje para me doar para a comunidade é meu tempo, minha alegria, meu serviço. Então, é o que eu consigo doar, eu vou doar. E eu acho que o projeto de voluntariado é muito isso, né? Você entender
qual é a sua importância dentro da comunidade e o que você pode oferecer dentro daquilo que você tem, Sim. dentro daquilo que você tem a capacidade de oferecer. Então, por exemplo, eu ofereço meu tempo, minha alegria. Com certeza. E as palestras na gestação tenérea, elas são apenas um braço do voluntariado que Exato. são muito externos. É. E às vezes a gente participa de alguma ação, né, qualquer que seja, e acha que a gente vai oferecer alguma coisa, ensinar alguma coisa. E no final do dia a gente percebe que quem aprendeu foi Sempre, Como sempre. é. Não tem uma ação de voluntariado que sai daquele local sem ter um aprendizado, assim, importantíssimo. Para mim, eu cresço a cada vez que eu vou em alguma ação. E para mim isso é muito importante, porque me faz crescer e eu me sinto importante, me sinto cumprindo o papel Uhum. que dentro da comunidade que eu estou. E quando eu sempre tive esse desejo no meu coração. E quando veio de acordo com a Agrocred, teve esse projeto, eu falei assim: esse projeto é meu, vou dar ele aqui. E executa com o maior carinho, Por amor e alegria, dedicação. sim, com certeza. É muito bom ter você. Muito Obrigada. viu? E é muito legal a hora que a gente olha isso acontecendo e você que tem acompanhado aí de casa, tem ido, né, nas palestras que a gente faz, é legal, saber que são feitas as palestras por voluntários, pessoas que voluntariaram, igual a Lígia falou: "Eu estou doando meu tempo, eu estou doando". E é interessante, eu queria que se você falasse para o colaborador que está assistindo a gente, que ainda não é voluntário, e até para a própria comunidade que está acompanhando a gente aqui, como é a experiência do voluntário e como você incentiva? Você incentiva alguém a ser um voluntário? Sempre. Todo momento, né? Gente. É assim, é uma coisa que vem do coração mesmo, a gente saber o nosso papel e é assim, eu convido todos a participar, gente. É muito bom e são momentos únicos e que a gente aprende muito, tem experiências, a gente pratica muito o nosso dia a dia aqui da cooperativa nesses eventos, a gente vê situações que fala assim: "Nossa, eu vi em tal situação na teoria, mas olha como na prática é diferente". E a gente vê realmente, tem ali diante dos nossos olhos, diante das nossas ações, a capacidade de mudar, um pensamento, algo que não está de acordo, que não está correto, e a gente tem essa condição de orientar. E eu acho que a gente está aqui para isso, né, para fazer a diferença. E nesses eventos onde a gente pode voluntariar, nós podemos fazer essa diferença e temos que fazer, porque estamos aqui para isso. Somos uma cooperativa e temos essa missão. Então eu convido todos a participar. Adorei. E é o que está escrito aqui na nossa camiseta, né? É o que está aqui: "Unidos pelo cooperativismo, comprometidos com a educação financeira". Ele vai muito além de simplesmente ofertar produtos e serviços financeiros, ele vai muito além disso. A gente tá caminhando aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, mas antes da gente finalizar, eu acho que é muito importante, e por isso que vocês estão aqui conosco para trazer essa fala, eu queria que vocês falassem o que o cooperativismo representa para vocês. Esther, eu queria que você começasse. Olha, é difícil falar, mas, desde o início, quando eu entrei na cooperativa, o meu pai foi funcionário da Cospé durante 35 anos, então eu já vivi uma vida aí dentro do cooperativismo e eu sempre via o brilho nos olhos dele quando ele falava sobre a empresa que ele trabalhava. Não era apenas mais uma empresa, era uma cooperativa, e qual que era o sentido, qual que era o objetivo. E isso era algo que sempre ia de encontro com as coisas que eu acredito e com as coisas que eu penso. Então, para mim, o cooperativismo, ele faz parte da minha vida, não teria como eu estar em outra coisa, eu trabalhar em outro ramo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, apesar de direito ser a minha paixão, eu consigo enxergar, ações dentro até do meu dia a dia ali no trabalho, onde eu consigo ajudar, eu consigo orientar, eu consigo aconselhar, eu consigo, mesmo às vezes que uma mudança pequena, mas é algo que para a pessoa vai impactar de uma forma muito significativa, então ele faz parte da minha vida. Lígia, conta pra gente, na sua visão, o que o cooperativismo representa para você? Nossa, cooperativismo para mim é um projeto de vida.
Eu também, assim como a Estê, né, eu conheci o cooperativismo, uma outra cooperativa onde eu trabalhei, e aquilo me encantou, porque eu vim do comércio, e aquilo assim, eu tive na minha vida algumas pessoas que me implantaram algumas pensamentos que já eram cooperativistas, só que eu não conhecia o cooperativismo. E quando eu me encontrei na cooperativa, eu falei: "Gente, é isso, me achei". É sobre isso. E é muito importante, para mim, me engaja muito saber que, às vezes, a gente faz a diferença na vida de uma criança pelo simples tempo que eu estou doando, ou então, às vezes, eu me sinto útil com uma informação que para mim é óbvia, mas para a pessoa ela não sabe, ela não tem noção daquilo. Então, assim, me deixa realizada, me faz sentir realizada sendo útil para os outros. E isso para mim virou meu. Virou meu, é meu. E é muito É mesmo. muito, muito importante para mim. Faz parte de mim. E Jorge? Paula, esses dias eu estava ainda conversando com algumas pessoas lá da unidade e eu estava refletindo que, desde criança, o cooperativismo estava na minha vida e eu não sabia. Que eu lembro que meu pai é da zona rural, enfim, eu lembro desde criança eu frequentava o PA da Cochipé em Guaranésia, lembro dos cheques do meu pai vir com a bandeirinha, já até te contei isso, o antigo logo do Sicoob, né, que era o Pinheirinho. Verdade. E eu sempre vi que eu estava envolvido nisso, mas eu não tinha noção da dimensão. Até que eu entrei também numa outra cooperativa, comecei a entender, vim para a Agrocred e isso potencializou. Então, assim, para mim é um propósito de vida e tem tudo a ver com o que eu penso, que a gente tem que ter o nosso individual, que é o que eu falei no começo, mas que o coletivo a gente consegue chegar mais longe. Então, Mesmo. pra porque nós não somos uma ONG, né, temos toda a parte necessária do capitalismo, mas eu enxergo que o cooperativismo, ele está nesse lado capitalismo, mas acima dele tem o lado humano, sabe, tem essa conexão, e é o que eu enxergo. Então, é um propósito de vida que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e de trabalhar com isso. Ah, isso é muito legal. E se eu puder falar aqui também, eh, como vocês sabem, a gente está aqui há um bom tempinho, né, na cooperativa, e a gente falou muito aqui de propósito. O propósito do Sicoob e Agrocred, do sistema em si, é conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade, e para mim é muito gratificante olhar tudo que a gente faz e saber que aquele propósito, ele não é só o papel, ele é muito maior do que isso. Eu realmente, quando a gente está fazendo a palestra, está fazendo o trabalho voluntariado, está fazendo todo esse processo de mobilização, esse podcast que a gente está fazendo aqui mesmo, levando um pouco mais de conhecimento, nós estamos fazendo a conexão de pessoas, mesmo que no ambiente aqui digital, mas nós estamos conectando as pessoas e elas entendendo o quanto a cooperativa ela vai impactar na vida dela, ela vai entender, ela vai talvez trazer a principalidade financeira dela para o Sicoob e Agrocred, para uma cooperativa, e isso vai trazer mais justiça financeira, mais prosperidade, mais retorno para a comunidade. E eu queria finalizar com uma informação que a gente sempre gosta de trazer, e aí eu estou falando do cooperativismo no geral, não do Sicoob Agrocred. Vocês podem pesquisar cidades onde tem cooperativa, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é maior. Porque a cooperativa, como o Jorge disse, como a Lígia disse, como a Esther disse, se preocupa com as pessoas, com o lado humano. Obrigado, gente, pela contribuição de vocês. Eu agradeço muito. Foram contribuições riquíssimas que vocês trouxeram. E deixa aí nos comentários se você já conhecia tudo que a gente falou sobre cooperativismo, o que você achou e os próximos temas que você quer que a gente trate aqui no nosso podcast. Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau, Até mais.